Hoje nós vamos ver o Pacto da Graça. Vou tentar resumir para os irmãos o que tem nesses dois livros. Chegaram ontem os livros que eu havia falado para os irmãos. Quem não tem a confissão ainda tem confissão. Aqui tem um catecismo, excelente para, como o nome diz, catequizar os filhos, né? Fazer perguntas e explicar então as respostas. Muito bom, ele na verdade ele foi, na época da reforma, eles foram desenvolvidos para isso mesmo, essa finalidade, de catequizar, né? De ensinar doutrinas das Sagradas Escrituras através de breves perguntas e breves respostas. Então, quem faz isso muito é a Igreja Católica, né? A Igreja Católica trabalha muito com catequese, né? Isso não é da Igreja Católica, né? E tem esses dois livros, que são os que eu falei para os irmãos. Esse daqui, já li ele todo, Os Distintivos da Teologia Pactual Batista. Esse daqui é uma tese de mestrado, uma dissertação de mestrado, foi transformado em livro. Apesar de ser uma dissertação, ele é um pouco técnico, mas a linguagem também é fácil, é simples. Então, ele é muito bom porque ele mostra, os dois são bem cirúrgicos, ele toca em pontos bem particulares. Nós temos muitos batistas pactuais, muitos no Brasil, mas eles não, quando você os escuta pregar e ensinar, vocês não percebem. Você percebe o pactualismo, eles são aliancistas, mas não percebem por que eles são ou como a teologia deles, da aliança, se mostra batista. Eles não tocam nesses pontos. Então, eles são bem cirúrgicos. Ele mostra não somente a história, como mostra a deficiência do pedobatismo e como mostra biblicamente, teologicamente, o credobatismo, né? Eles são muito bons nesse ponto. Esse livro aqui ele vai fazer uma comparação, especificamente, entre as duas posições do século XVII, o pedobatismo e o credobatismo, e mostrar que os dois são aliancistas e que os batistas particulares, os batistas em seu nascimento, eles nasceram sob uma teologia da aliança. Então, esse aqui ele vai mostrar isso. Muito bom. E esse daqui é uma linguagem mais fácil de se ler, muito simples de se ler. Quando eu estava falando para os irmãos. Então, esses dois livros, esse daqui, do Pascal Denot, ele vai especificamente mostrando a distinção da teologia pactual batista e a distinção da teologia pactual pedobatista. Ele mostra justamente esses dois pontos. Esse aqui do Jeffrey Johnson, o nome é bem sugestivo, a falha fatal. Então, ele vai mostrar como a teologia pedobatista é falha, como as bases sobre as quais ela se sustenta são frágeis, fracas e contraditórias. É impressionante, impressionante. As alegações, por exemplo, que muitos construíram ao longo da história, e até hoje constrói, para defender o batismo de infantes, é essencialmente contraditório. Sério. Para vocês terem ideia, é tão contraditório do jeito que eu estava lendo, e eu pensei que eu tinha identificado um erro. E aí eu falei com o William, que é o responsável pela editora lá, que traduz também e tal. E entrei em contato com ele, a gente conversou. Aí eu ia entregar para os irmãos já com a correção, né? Aqui, você pode botar aqui. Só que não era um erro. Realmente era o argumento do autor. Só que era um argumento tão contraditório que eu julguei que era um erro. Eu vou ler aqui para os irmãos verem aqui. Os irmãos identificam o erro. O argumento dele é o seguinte: no Pacto da Graça existem termos de incondicionalidade. Já começa. O que é incondicional? Não tem condição. Como é que pode o Pacto da Graça ter termos de incondicionalidade? Se já é incondicional. Já começa por aí. Ele diz, não, que
que é que ele quis dizer com isso? Talvez o in foi errado, era condicional, né? O pacto da graça tem termos de condicionalidade, porque ele constrói um argumento de que é possível apostatar da nova aliança. É possível, existem maldições, à semelhança da antiga aliança. Na nova aliança existem maldições em que, se os membros da nova aliança não cumprirem, eles irão receber. E não são maldições hipotéticas, são maldições reais. Ou seja, que pacto da graça é esse? Que aliança é essa? Mas esse é o argumento. Aí ele constrói o seguinte aqui, ó. Qual é a ideia dele? Ele é assim, ó, o pacto da graça, nele existem termos de incondicionalidade para que o pacto da graça seja incondicional. Que, se você que faz parte do pacto da graça não cumprir esses termos de incondicionalidade, ele se torna condicional. Vocês entenderam? Nem eu, por isso que eu pensei que era um erro. É impressionante os argumentos que são levantados. Aqui, logo no começo, ele mostra qual o conceito teológico, ou quais os conceitos teológicos que ao longo da história deram ao batismo infantil. Cada uma tradição em um período da história considerou o batismo infantil sob uma perspectiva. Todos para sustentar o batismo de criança. Todos. E aí ele dá vários termos em latim. Teologia antes usava muita linguagem latina, né? Então, muitos termos ainda são usados do latim. Então, ele mostra as várias posições. Entre os presbiterianos, existe 2 ou 3 posições, por exemplo. Né? E na Reforma Protestante isso foi avassalador. Né? Então, ele mostra aqui de forma incompreensível. Vou tentar pegar um trecho aqui para os irmãos. Olha o que ele... Contudo, ele diz assim, ó, os membros infiéis da nova aliança caem sob a ira de Deus. Você já fica... O que são membros infiéis da nova aliança? Quem é fiel na nova aliança? O suficiente para ter a bondade e a misericórdia de Deus. Quem? Só Cristo, não é não? E tem como ele ser infiel? Ele diz, os membros infiéis da nova aliança, segundo Ray Sutton, caem sob a ira de Deus, da mesma maneira que os israelitas descrentes caíram na antiga aliança. Aí ele diz, contudo, aí o Jeffrey Jones fazendo a argumentação, contudo, se isso for verdade, como o pacto da graça permanece incondicional? Se precisa de algo de você, se precisa das suas obras, se é apontado para você uma condição de fidelidade para que a ira de Deus não caia sobre você, como é possível então o pacto da graça permanecer incondicional? Sutton responde a isso afirmando que existem termos de incondicionalidade. Por exemplo, Sutton afirma, isso não significa que as pessoas no pacto não possam apostatar. Diz mais, entramos em um pacto incondicional, foi aqui que eu achei que existe o erro, entramos em um pacto incondicional, mas existem termos de incondicionalidade. Se o pacto é incondicional, como é que existe termos de incondicionalidade? Se ele já é incondicional. Aí aqui eu pensei, não, aqui ele botou um in a mais. Eu acho que o termo aqui seria, existem termos de condicionalidade, né? Que estabelece condições, que já seria uma contradição. Se o pacto é incondicional, como é que existiria termos de condicionalidade? Já seria uma contradição. Mas é isso mesmo. Ontem à noite, eu fiquei até tarde conversando com o William. Ele pegou o manuscrito que o autor mandou para ele e nós olhamos lá. É isso. Aí ele tentou. Não, Elivandro, eu vou te explicar aqui. Aí mandou uns 4 áudios para te explicar. Eu disse, mas não faz sentido. Ele, isso mesmo é um problema. Não faz sentido. Ele está mostrando justamente a contradição. E aí ele constrói. Ele é na página 164, depois se vocês quiserem ler mais. 164. Aí ele constrói.
o argumento dele e mostra como é um argumento falho. E é tanto que no capítulo 8 ele vai tratar justamente disso, a redução ao absurdo, que é um termo em latim, reductio ad absurdum. Porque os argumentos da teologia pactual pedobatista é uma redundância de absurdos. É simplesmente um absurdo. Então, não é à toa, por exemplo, que o pastor Marcos Granconato, ele diz que a teologia pactual, na verdade, o batismo infantil é o bezerro de ouro dos pedobatistas. Porque nele ninguém toca, né? Ele é adorado, nele ninguém taca a mão. Esse é um ponto em que é traçada uma linha para ninguém passar desse limite. Ninguém fala sobre isso. Então, quando batistas e pedobatistas se encontram, esse é um assunto que ninguém fala, não é? É algo que ninguém toca, é algo que ninguém menciona, né? Se os irmãos, depois dessas aulas que os irmãos tiveram, hoje é a última aula dessa série, próxima semana nós voltaremos para o capítulo 7, se os irmãos escutarem, então, tem o pastor Leandro Lima, tem o pastor Augusto Nicodemos, que são esses mais conhecidos, tem vídeo deles na internet falando sobre o batismo infantil. Assistam lá. Se os irmãos assistirem, os irmãos vão perceber a forçação para defender o conceito. Quando eles vão para o Novo Testamento, aí que acaba. Mas não é por causa disso. É porque, cá entre nós, você sabe, existem muitos padres que sabem que idolatria é pecado. Muitos, olha lá essa maioria, todos, muitos, né? Eles sabem. Mas para eles fazerem parte dessa instituição, eles precisam seguir os ritos. Eles precisam seguir os ritos. Eu digo isso por quê? Porque é difícil você entender realmente que a concepção de batismo infantil é tirada das Sagradas Escrituras. É muito difícil. É muito difícil mesmo. São essências completamente diferentes, são estruturas completamente diferentes. Então, eu acho que existe uma margem de segurança em que divide o erro da heresia, em que até a formulação do erro, até os limites do erro, é considerada a ortodoxia, é estabelecido os limites. Quando passa disso, aí já não há mais comunhão, já não há integridade de ortodoxia, não há integridade de teologia. Então, existe esse limite. Então, o lastro histórico, a força da historicidade de uma doutrina ainda é muito forte para se mantê-la. É muito forte ainda. É isso, né? A teologia do batismo infantil, ela é antiga. Né? Ela é antiga. Nós vemos desde os pais da igreja algumas construções, né? Não em larga escala, mas também pontuais, sobre o batismo infantil. Mas isso especificamente por causa da concepção da regeneração batismal, em que o batismo em si, ele regenerava, ele proferia, ele conferia fé. E aí as crianças já eram batizadas, então, para serem regeneradas, independente de ter fé ou não. Né? E aí veio a concepção de que também, por causa da herança dos pais, os filhos recebem as bênçãos. Então está aqui os dois livros e a confissão. Não, nos pais da igreja já existe uma concepção formada sobre a eficácia do batismo para a salvação, ou não, mas mais a eficácia. E aí, por causa disso, acabou se aderindo o batismo de crianças. No período que é chamado lá o período onde nós temos um fraco desenvolvimento teológico, né, o período das trevas, o período da Idade Média, o que imperou realmente foi aquilo que foi destruído pela Reforma Protestante no século XVI. Então, toda essa teologia que foi cunhada, foi desenvolvida no período dos pais da igreja, ela foi adotada pela Igreja Católica. A Igreja Católica adotou
E aí os reformadores, eles mantiveram essa estrutura teológica. Então, se você for pensar por história, né, pelo tempo que existe o batismo infantil, é antigo. É bem antigo. O problema é por que ele se sustentou. E aí a gente já percebe que desenvolvimento, por exemplo, não existe igreja saudável com a teologia fraca. Porque a teologia vai moldar a vida da gente, a prática da gente. Não existe. Então, por causa de uma concepção errada, concepção teológica bíblica errada, nascem doutrinas. Então, essa doutrina nasceu e permaneceu. Esse livro Falha Fatal, ele mostra as várias perspectivas ao longo da história para adoção e sustentação do batismo infantil. Para vocês terem ideia, tem uma vertente da Igreja Presbiteriana hoje, chamada Divisão Federal, que entende que o batismo é sim regenerador. O batismo, ele salva sim, o batismo ele confere regeneração, ele faz nascer um novo coração. Sabe quem é que faz parte dessa visão? É um autor que a gente gosta muito aqui, o Douglas Wilson, que escreveu aquele livro, O Marido Federal, Casamento Reformado. Essa é a concepção dele. Essa concepção de... E essa visão federal, eles vão além da regeneração batismal. Eles vão mais profundo do que isso. Então, essa é a concepção. Agora é interessante vocês verem, ó, nós estudamos todo o livro dele, Reformando o Casamento aqui com os casais, e não teve nenhum ponto em que nós discordamos. Então, embora haja essas discordâncias pontuais, nós temos comunhão com muita facilidade, nós conversamos com muita facilidade. É necessário nós entendermos qual é a nossa teologia para que, então, quando nós nos depararmos com algo contrário, e aí vem a questão da confessionalidade, nós claramente pontuamos. Aqui não há consenso. Mas nós precisamos compreender. Por isso que é importante uma igreja confessional, uma igreja que entende a sua teologia, uma igreja que entende a forma como a Bíblia é interpretada, a forma como o plano de Deus se desenrola. Porque isso não quer dizer que a nossa concepção é a correta, nós entendemos que é a única correta e todas as demais são erradas. Isso quer entender que essa concepção teológica que nós temos é a que melhor define aquilo que nós cremos. Pode ter um ponto ou outro em que nós vamos ter dificuldades, mas esse arcabouço é o que melhor define a forma como nós compreendemos. Então, se historicidade fosse argumento de autoridade suficiente para defender uma doutrina, o dispensacionalismo seria completamente indefensável, por exemplo. Na época da Reforma Protestante, o que tinha parecido dispensacionalistas ali eram os socinianos, que era considerado pontualmente uma heresia. Os socinianos era a representação do que hoje se conhece por dispensacionalismo, mas naquele tempo era uma completa heresia, completa. Por isso, o temor dos batistas em fazer um contraponto, ele vai tratar isso nos distintivos, que fazer um contraponto à posição já formada, sacramentada do pedobatismo. Porque eles tinham que fazer isso com muita maestria e, ao mesmo tempo, se distinguir dos socinianos para não serem considerados uma heresia. Essa foi a grande dificuldade. E eles fizeram isso com muita maestria mesmo. Nós temos muitos puritanos. O John Owen, que é considerado uma das mentes mais brilhantes do puritanismo, ele era congregacional, não era presbiteriano, era congregacional. Nós vemos, ele vai mostrar isso também, no desenvolvimento da sua teologia, nós vemos uma ruptura com a concepção de duas alianças e a mesma essência, por exemplo. Que esse é o grande problema. Esse é o ponto principal. Essas duas alianças, elas têm a mesma essência ou não têm a mesma essência? Se tiver a mesma essência, o que cabe numa, cabe na outra. Se não tiver a mesma essência, a mesma substância, o mesmo teor, o mesmo núcleo, se não tiver um que cabe num, não cabe na outra. Então, John Owen, ele nunca abandonou o batismo de infantil.
claramente. Mas, por exemplo, você pega os comentários de Hebreus dele, você vê as citações que o Pascal Denot faz dele, justamente do comentário de Hebreus, que não tem em português ainda, mas você vê uma construção completamente batista da concepção de descontinuidade entre as alianças. Os irmãos se lembram o que é continuidade e descontinuidade. Continuidade é quando uma doutrina passa para outra. Descontinuidade é quando algumas doutrinas não passam para outra aliança. Qual é a diferença essencial dos batistas e os pedobatistas? Os pedobatistas não identificam descontinuidades. Eles identificam completa continuidade. A diferença é que nós identificamos descontinuidades. Qual é a continuidade? Deus tem só um povo. Ali era Israel, aqui é a igreja, mas os dois não são povos distintos. Os dois sempre foram um na mente de Deus. Um povo na mente de Deus. Isso foi revelado como uma sombra no Antigo Testamento. Israel não substitui a igreja, porque não tem por que substituir. A igreja sempre esteve na mente de Deus. Se há uma substituição, é porque há um sobrepor sobre algo. Não existe essa substituição. O que existe é que a igreja sempre esteve no plano eterno de Deus. Sempre. Mas no Antigo Testamento nós vemos sombras de uma realidade. Então há um ajuntamento. Então, a continuidade que nós observamos é a continuidade do plano de Deus e do povo. Agora existe uma descontinuidade. A essência é outra. A substância da antiga é diferente da substância da nova. É outra. Um é por obras para aceitação. Um era por fé para aceitação. Por exemplo, só fazia parte do povo da aliança quem tinha a marca da circuncisão, em que Paulo vai dizer em Gálatas que são obras da lei, vai dizer em Romanos que são obras da lei, ele vai ligar justamente a circuncisão a obras da lei. Então, existe uma representação. Então, nós vemos essência diferente. Claro que os que foram salvos pela fé, por efeito retroativo da obra de Cristo. Então, se nós formos considerar a historicidade para defender algo, o dispensacionalismo cai mesmo, rapidamente, cai mesmo, e nós vamos considerar que tanto a teologia reformada dos pedobatistas enquanto protestantes e dos batistas enquanto protestantes estão ali, ó, juntinhas, porque você não vai considerar a igreja católica, né, claro, falando de protestantes, né, estão ali, juntinhos, e é muito importante isso, porque ele vai tratar no século XVII. Ele vai mostrar como os batistas nasceram aliancistas. Esse é o ponto. Eles nasceram aliancistas em sua teologia. Ok, então nós vamos aqui para nosso desenvolvimento aqui. E próximo domingo nós entramos, com a graça de Deus, no capítulo número 7. Que fala especificamente sobre as alianças, e aí nós vamos ter uma compreensão melhor sobre as alianças. E aqui foi o diagrama, o gráfico que eu fiz para explicar melhor o desenvolvimento, a estrutura do desenvolvimento do plano de Deus. O grande diferencial aqui é a promessa de Gênesis 3,15, nessa cruz aí depois de Adão. E isso faz com que a estrutura da antiga aliança seja formada. Então, eu vou tentar, nessa aula, nessa única aula, resumir para os irmãos toda essa doutrina, que é uma doutrina extensa, não é que seja difícil, mas por causa das posições contrárias, das objeções, ela se torna mais extensa, porque precisa de um apurado maior para ser defendida, mostrar a substancialidade dela. Então, elas são tratadas nesses dois livros aqui, numa proporção maior ou menor. Por exemplo, no Falha Fatal, ele vai tratar especialmente sobre isso, o pacto de obras. Já nos distintivos pactuais, ele vai abordar o pacto de obras, o pacto da graça, Falha Fatal, e nos distintivos, pacto de obras e um pouco para a redenção. Por quê? Porque, como eu já falei, não existe distinção de pensamento
sobre pacto de obras e pacto da redenção com os presbiterianos. Não existe. O que existe é a distinção de pensamento entre as alianças. Então, é importante os irmãos perceberem o que eu estou me referindo com pacto em uma aliança. Por exemplo, os irmãos olham aí acima, nós temos as duas grandes dispensações. Antiga aliança, nova aliança. Antiga aliança você pode conceber todo o Antigo Testamento e nova aliança todo o Novo Testamento. O ponto é, quais foram as condições, os termos que regeram a vida debaixo dessa aliança? Esse é o ponto. Existe uma aliança, existe um pacto, apesar de alguns não considerarem apenas como um nome contrato, porque isso diminui muito a importância, mas existe isso, e nessa aliança, nesse pacto, existem sanções e existem condições, como existem promessas. Então, quais foram essas condições que governaram a vida debaixo desse pacto? Esse é o ponto. Na antiga aliança, como os irmãos estão vendo aí, existirão condições. Na nova aliança, outras condições. Qual é a concepção batista? Eu estou falando aqui, mas eu vou resumir nos slides seguintes. A antiga aliança, ela tinha um papel. Qual era o papel? Revelar a nova. Revelar o pacto da graça. O pacto da graça, ele foi prometido no Antigo, Gênesis 3,15, dá para ver direito aqui, mas ele foi prometido no Antigo, revelado no Antigo, mas estabelecido no Novo. Esse é o ponto. Os pedobatistas entendem que não. Em Gênesis 3,15, já há a administração do pacto da graça. A instituição formal da antiga aliança veio no Monte Sinai com Moisés. Foi onde veio também a instituição da circuncisão, embora tenha vindo lá no Gênesis 17 com Abraão, mas foi legalmente institucionalizado ali na antiga aliança com Moisés. Então, se já há uma administração do pacto da graça, eles entendem, na antiga aliança, e isso aconteceu antes de Moisés, tudo que veio depois pode entrar. A circuncisão veio antes ou depois? Depois. Pode entrar. Não é a mesma essência? Embora mude o sentido, ou se aprofunde o sentido nas administrações diferentes, nas alianças, os termos e as condições continuam os mesmos. Então, essa é a grande diferença. Nós vemos aliança com Adão, aliança com Noé, aliança com Abraão, aliança com Moisés e aliança com Davi. Deus fez essas alianças. Essas alianças tinham um objetivo na concepção batista. O objetivo era revelar progressivamente o plano de Deus para a chegada de Cristo Jesus na nova aliança. Esse é o objetivo de todo o Antigo Testamento. O Antigo Testamento ele é regido com um pacto de condições apontadas para o homem. No Novo Testamento existem condições, mas foram apontadas não para nós, para Cristo apenas. Então nós vamos desenvolver aqui. Vamos abrir aqui um pouco não, hoje a gente vai abrir muita Bíblia. Então alguém abre em Gênesis 2 e alguém abre em Oséias 6. Gênesis 2, Oséias 6. Vamos começar aqui por Adão. Era para ter colocado aqui no gráfico, eu vou colocar depois, o Oséias 6, 7. Era por causa das objeções que alguns fazem. Então, Gênesis 2, 15, 17. Alguém lê rápido e alto. Pronto, então nós vemos aí condições, Deus colocou ele com algumas condições ali, tem sanções, maldições, se ele não cumprir, e tem promessa. A promessa nós vemos mais especificamente sendo desenvolvida ou afirmada em Gênesis 3, 22, onde Deus diz que deveria tirar o homem do jardim para que ele não tomasse da árvore da vida. Né? Então, a promessa era essa. Então, o Adão quebrou esse pacto, o pacto de obras, ele
Pacto de obras porque existem condições, existem obras que o homem tem que fazer. Adão quebrou esse pacto de obras, por causa disso veio toda a maldição. Alguém lê aí Oséias 6, 7. Ok. Adão quebrou uma aliança com Deus. Adão, ele quebrou por não ser obediente. Por causa disso, nós vemos Gênesis 3, todas as maldições sobre, não somente os homens, mas sobre a criação. Nessas maldições, nessas sentenças de juízo de Gênesis 3, nós vemos Deus conferindo ali palavras de graça, promessa de graça no meio das maldições, dentre outros. Mulher, por exemplo, continuaria dando à luz, mas agora ela sentiria dores. Então, ele confere graça em sentenças de juízo. Nós vemos também essa conferência de graça, essa promessa de graça em que o homem seria aceito por Deus sem que ele fizesse nada. Nós vemos, isso é chamado de proto-evangelho, o protótipo do evangelho. Nós vemos isso em Gênesis 3,15, onde viria então o descendente da mulher e esmagaria a cabeça da serpente. Nós vemos então em Gálatas, Paulo falando quem é esse descendente, e nós vemos ele falando também sobre a descendência, especificamente descendência de Abraão. Ok, então isso é a revelação do pacto da graça, e nós vemos ela sendo desenvolvida ao longo das alianças subsequentes. A aliança com Noé, nós vemos ali um pacto de preservação, em que Deus diz que não mais destruirá o povo com a água, e nós vemos o sinal ali do arco, nós vemos especialmente a aliança com Abraão, em que Paulo identifica a descendência de Abraão, aqueles que estão em Cristo, não aqueles que estão na sua carne. Nós vemos com Moisés, onde é instituído ali muitas sombras, muitos tipos, através dos sacrifícios, das leis, as leis alimentares, as leis que têm um caráter mais comportamental, um caráter moral. Nós vemos as leis que têm um caráter mais de culto, que é chamado de leis cerimoniais. Nós vemos essas leis aí que tinham a finalidade de demonstrar em alguma proporção aquilo que haveria de vir. E nós vemos então a aliança com Davi, cujo objetivo era mostrar aquele que viria dele, aquele que sentaria eternamente no trono dele, que é o Senhor Jesus Cristo, especificamente. Nós vemos o Senhor Jesus Cristo chegando e cumprindo tudo isso. Então vamos aqui ver alguns pontos. A Confissão de Fé, de 1689, Batista, ela aborda essa estrutura do Pacto da Aliança, especialmente no capítulo número 7. Diz assim: ademais, tendo o homem trazido sobre si mesmo a maldição da lei por sua queda, aprove ao Senhor fazer um pacto de graça, e ele dá os versículos, no qual ele oferece livremente aos pecadores a vida e a salvação por meio de Jesus Cristo, exigindo deles fé nele, para que eles sejam salvos, e prometendo dar a todos os que são ordenados para a vida eterna o seu Espírito Santo, para torná-los dispostos e capazes a crer. Aí nós vemos aí Ezequiel 36, em que Deus nos dará, ou daria, já deu, um novo espírito. Nós vemos também, no parágrafo número 3, essa aliança, ou seja, a aliança, o pacto da graça, em que ele se refere no parágrafo 2, essa aliança é revelada no Evangelho, primeiramente a Adão, na promessa da salvação. Se os irmãos pegarem, por exemplo, a confissão de Westminster, os irmãos vão ver o capítulo 7 deles sendo bem mais desenvolvido, com bem mais parágrafos do que o Batista, porque eles têm que gastar mais aí para explicar essas administrações diferentes. Então, essa aliança, o Pacto da Graça, é revelado no Evangelho, primeiramente a Adão na promessa de salvação pela descendência da mulher, Gênesis 3,15, e depois por etapas sucessivas, até que sua plena revelação foi completada no Novo Testamento.
Então, conforme eu já observei nas aulas anteriores, muitas vezes, embora o capítulo 7 da confissão trate especificamente dos pactos, das alianças, ou seja, da estrutura pactual do relacionamento de Deus com o homem, toda a confissão realça essa essência. A confissão ela é construída com esse arcabouço pactual. Existe essa linguagem tanto de cabeça federal como essa linguagem legal, essa linguagem de representatividade e essa linguagem de Deus se relacionando com o homem por meio de alianças. Por exemplo, quando o capítulo 20 observa o Evangelho, o alcance da graça salvadora, por exemplo, é claramente apresentada uma construção pactual de redenção do Evangelho de Cristo. A confissão batista, ela abraça desde a quebra de um pacto condicional até a salvação incondicional com uma promessa para o homem caído. Diz assim, o capítulo 22, no parágrafo 1 da confissão: o pacto das obras foi quebrado pelo pecado e tornou-se inútil para conduzir a vida. Então, Deus se agradou em desvelar a promessa de Cristo, a semente da mulher, como meio de chamar os eleitos, gerando neles fé e o arrependimento. Nessa promessa, a essência do Evangelho foi revelada e é feita eficaz para a conversão e salvação dos pecadores. Então, embora o capítulo 7 trate especificamente, nós vemos os demais capítulos abordando nessa estrutura de pactualidade. Então, vamos à terminologia, o termo pacto da graça, por exemplo. Então, aqui é mais tranquilo. Na escala de críticas, a sistematização do nome pacto, e é importante entender isso, que esses três grandes pactos, pacto de obras, pacto da redenção e pacto de graça, eles são uma tentativa de sistematizar claramente o plano de Deus para com o homem, como Deus se relaciona com o homem na história da redenção. Então, os termos pacto de obras, pacto de graça, pacto da redenção, é uma tentativa de sistematizar em termos uma grande doutrina. Então, ninguém vai duvidar, por exemplo, que existe graça na aliança com Deus em Jesus Cristo. Por isso, como eu vou ler aqui, na escala de críticas à sistematização dos pactos, o pacto da graça não recebe tanta objeção quanto o pacto da redenção, é o pacto de obras. Em relação a esse pacto específico, as críticas são direcionadas à própria estrutura da hermenêutica pactual. Então, quando alguém vai criticar o pacto da graça, a crítica não é ao pacto da graça em si, mas ao sistema de interpretação mesmo. Nós interpretamos a Bíblia com olhares pactuais, com olhares da aliança. Então, a crítica é feita por isso. E não ao conceito em si de graça, em oposição a obras, por exemplo. Quando todos os sistemas... Isso porque, em menor ou maior escala, os principais sistemas hermenêuticos, ou seja, os sistemas de interpretação, eles observam as tensões entre antiga e nova alianças referentes à lei e graça, por exemplo. Lei representando obras e a graça, a incondicionalidade. Então, independente do sistema, existe uma tensão em observação. As pessoas olham para o Antigo Testamento e vê que lá é exigido obediência da parte do homem. É exigido obediência para fazer parte do povo. Se ele não cumprir os ritos, se ele não cumprir os ditames, ele não pode ser considerado parte do povo. Nós vemos isso claramente. Na nova aliança, nós vemos então a graça sendo a única mediadora, a graça sendo estabelecida como essência. Basta estar em Cristo Jesus. Basta isso. Então, todos os sistemas hermenêuticos, eles veem essa tensão, em menor ou maior escala. Eles veem essa tensão, ela é muito clara, seja aqueles que observam a maior continuidade, como os pedobatistas, sejam aqueles que observam a menor continuidade ou maior descontinuidade, como os dispensacionalistas ou o pessoal da teologia da nova aliança. Então, o termo graça, portanto, faz referência à substância incondicional.
É por graça, o texto que nós lemos aqui na liturgia, Efésios capítulo 2. Graça, por meio da fé. Isso não vem de nós, isso é dom de Deus, que recebemos em Cristo Jesus. Então, olha como é o entendimento. O pacto de graça para nós foi um pacto de obras para Cristo. Porque existia condições para Cristo, mas não existe condições para nós. Cristo teve que ser obediente como Adão não foi, ele é o segundo Adão. Nós só precisamos ser encontrados na sua obediência. Nós só precisamos ter apontada para nós a sua justiça. Nós só precisamos ter o carimbo de justificados que ele recebeu em nós. Nós precisamos ter esse carimbo, embora ele tenha recebido tudo. Então, o pacto de Jesus, Jesus ele cumpriu um pacto de obras estabelecido no pacto da redenção. No pacto da redenção, nós vemos ali um labor em que Deus planeja e envia o seu Filho para cumprir condições para trazer salvação e aplacar a ira dele. Então, ele espera obras do Filho. Existe uma condição para que o Filho traga o aplacamento da ira e a salvação aos seus eleitos. Ele cumpre isso. E sobre nós é derramado graça. Graça. Ok, o termo graça, portanto, faz referência à substância incondicional para receber as bênçãos prometidas no pacto, ou seja, o homem recebe as bênçãos da promessa do pacto da graça, não porque cumpriu os requisitos ou as condições estabelecidas, mas somente por intermédio da imerecida graça de Deus através do cumprimento de Cristo. Portanto, o pacto da graça é substancialmente, esse é o grande ponto que os irmãos têm que pegar, é substancialmente diferente do pacto de obras. Qual é a concepção? Não existe graça legal. Não existe uma graça que exige o cumprimento de leis. Não existe uma graça condicional. Como não existe uma lei graciosa, uma lei de graça, no sentido de que, ao mesmo tempo, nós vemos em essência a lei e, no mesmo tempo, nós vemos em essência a graça. Uma é contrária à outra. Se existem condições para eu observar, para então ter os benefícios da promessa, então já não é incondicional. Existem condições. É claro. É claro. Essa é a diferença da essência de cada aliança. Ou é graça ou obra. Ou é graça ou é lei. Pacto de obra é diferente do pacto de graça. No pacto de obras, ou em um pacto de obras, porque quando eu falo o pacto de obras, eu estou me referindo a que pacto? Pacto com quem? Com artigo definido, o pacto de obras. Estou me referindo a qual pacto? Não me envergonhe, não. Qual? Não? Vou ter que dar mais 10 aulas sobre isso. Com Adão. Com Adão. Ele quebrou ou não? Se quebrou, não tem mais utilidade. Acabou o pacto. Acabou, você quebrou o pacto, não cumpriu o que estava requerido lá, acabou. Então esse pacto morreu em Adão. Na antiga aliança é feito um pacto de obras, não o pacto de obras. É feito um pacto de obras. Por que é feito um pacto de obras? Porque exige do homem condições, exige do homem obras. Ou seja, aquele pacto que foi feito com Adão, ele foi quebrado ali, ele findou ali, mas as condições vistas nele as condições foram observadas e foram estabelecidas a semelhança em toda a antiga aliança. Nós vemos isso, nós vamos ver muitos textos aqui, já. Então, a antiga aliança, ela é um pacto de obras.
Não é o mesmo de Adão, porque ali foi quebrado, acabou, mas é a mesma essência. Por quê? É requerido do homem. Se a gente não compreender isso, meus irmãos, que graça vai ter Cristo Jesus? Não vai ter graça nenhuma. Se a graça já era administrada no Antigo Testamento, como era no Novo Testamento, qual vai ser a graça do Novo Testamento? Nada. Nada. Não tem graça nenhuma. Qual é a diferença da nova aliança? Cronológica apenas? Só cronológica. É por isso que, quando eles tentam resolver, eles dizem assim, não. Existe a mesma substância, mas duas administrações. Eles tentam resolver isso assim. Então, vamos desenvolver aqui. O pacto de obras, então, era uma aliança condicional, ou seja, para o homem receber as bênçãos da promessa, ele deveria cumprir as condições estabelecidas. Caso não cumprisse, ele receberia, então, as maldições indicadas nos termos do pacto por causa da desobediência. Nós vemos isso em larga escala no Antigo Testamento. Logo, existe uma condicionalidade para o homem desfrutar das bênçãos da promessa impostas por Deus no pacto. No pacto da graça é diferente. No pacto da graça, a única condição é estar em Cristo. Imagine se você fosse punido por ser desobediente. Ninguém estaria aqui. Ninguém. Seriam mortos. Vamos abrir Romanos 5. Alguém lê 1 e 2. Mediante a fé. Por que foi necessário fazer a paz? Se existia a mesma fé, a mesma graça administrando o Antigo Testamento, por que então foi necessária a paz? Porque o Senhor está virado conosco. Por quê? Não já estava lá? Por que foi necessária a vinda de Cristo se já tinha a graça e a fé em substância sendo administrada na Antiga Aliança? Por quê? Se já foi administrada ali, por que então foi necessária a paz? Ok, vamos desenvolver mais aqui. Wayne Grudem, na sua teologia sistemática, ele diz assim, as partes dessa aliança da graça são de Deus e o povo, que ele redimirá. Mas nesse caso, Cristo cumpre um papel especial como mediador. Nós vamos ver os textos. No sentido de que preenche os requisitos, as condições da aliança em nosso lugar e assim nos reconcilia com ele. Interessante, porque o que ele bota aqui, como eu já observei. Não havia mediador entre Deus e os homens na aliança das obras. Na aliança com Abraão, por exemplo, não havia mediador. Era só Abraão e Deus. Abraão como cabeça federal, como representante de um povo, e Deus. Só. Na antiga aliança, que é um pacto de graça, quem é o mediador? Quais são os mediadores ali? Os sacrifícios ali faziam um papel de mostrar para aquele que viria, e os sacrifícios e as leis, eles intermediavam o relacionamento com Deus. Os sacrifícios não tinham poder suficiente para aplacar a ira de Deus e perdoar os nossos pecados. Nós não temos perfeição suficiente para cumprir as leis do Deus Santo. Então foi necessário um sacrifício suficiente para aplacar a ira e conferir perdão eternamente, e foi necessário alguém que cumprisse obedientemente, perfeitamente a lei do Senhor. Os termos que são utilizados nos livros que os irmãos vão ler, nesses daqui também, são utilizados pacto da graça, aliança da paz, pacto da paz, segunda aliança, segundo pacto, ou o termo em inglês Covenant of Grace. Existem outros termos que são utilizados para falar do pacto da graça. Esses são os principais. Então vamos desenvolver aqui. Conforme nós vimos, a antiga aliança era governada sob os termos estabelecidos em um pacto de obras. Nós vemos Noé, Abraão, Moisés e Davi. A mesma semelhança do pacto de obras estabelecido com Adão. Então vamos ver
essas obras sendo exigidas por Deus na antiga aliança. Alguém abre Gênesis 17, alguém abre em Gálatas 5, alguém abre em Êxodo 2, alguém abre em Êxodo 30, alguém abre em Levítico 7, alguém abre em Deuteronômio 27, alguém abre em Isaías 24, alguém abre em Jeremias 1. Hoje nós vamos ler muito Bíblia aqui. Bastaria Êxodo 12, mas... Ou então Gênesis 17. Gênesis 17, lê. Olha aí. Se não for circuncidado, o que é que acontece? Se ele não cumprisse o rito de iniciação do povo, da entrada do povo, o que aconteceria? Então, como é que eu entendo, por exemplo, a semelhança do que eu li aqui no livro de Jeffrey Johnson, que as mesmas maldições que estavam lá na antiga aliança estão na nova aliança? Quem não é batizado é morto, porque é o paralelo que eles fazem, circuncisão e batismo. Quem não é batizado é morto. Não precisa abrir em Gálatas não, porque Gálatas ele faz o paralelo, ele liga circuncisão como um símbolo de obras. Então, circuncisão não é somente circuncisão em si, mas ele representa obras. Então, Gálatas 5:3 ele mostra esse paralelo. Então, circuncisão, obras. Êxodo 12, alguém abre Êxodo 30, Levítico 7. Êxodo 12:15 diz o quê? Existe uma condição para pertencer ao povo. Ele tinha que cumprir, por exemplo, essas condições alimentares aí. Se ele não cumprisse, ele seria eliminado. Quer dizer o quê? É para dar um presente? É para fazer dormir? Né? É Deus que está falando. É matar mesmo. Ok, vamos lá. Êxodo 30, 33. Levítico 7. Deuteronômio 27. Confirmar é o quê? Obedecer. Esse ponto é importante aí. Esse ponto, o capítulo 27 fala das maldições. O capítulo 28 em diante fala de bênçãos, né? Então, é muito importante, porque o povo consentiu e disse o quê? Assim seja. Cumpriremos. Cumpriremos, sim. Isaías 24 e Jeremias 11. É isso aí que nós fazemos quando tem uma condição apontada para nós. Quando existe algo que depende de nós para o nosso relacionamento e paz com Deus, é isso aí que nós fazemos. Nós contaminamos a terra. Nós contaminamos tudo que nós tocamos. Nós contaminamos todos aqueles com quem nós nos relacionamos. Se alguma coisa no plano de Deus depende de nós, para a sua execução, para a sua perfeição, nós contaminamos. Isso daí só fortaleceu no povo a necessidade daquele que viria. O próprio Isaías é ilustre em mostrar o menino que nasceria, o servo que sofreria, o Senhor que viria, a nova criação que seria feita. Tudo isso não causou depressão no povo, não deixou o povo cabisbaixo. Isso fez construir na cabeça do povo a necessidade de zelar por uma fé, não naquele que já veio, mas naquele que viria. A incapacidade de cumprir os ritos de Deus, cumprir os ditames de Deus, cumprir as leis de Deus. A incapacidade. Jeremias 11. Violaram. Cumpriram. Não cumpriram. Obedeceram. Eles não disseram amém. Não obedeceram. Tinha que cumprir. Tinha que obedecer. Os irmãos observam a essência da antiga aliança. Apenas bastava um versículo só para mostrar isso. Existem números e todos você observa.
A nova aliança tem uma substância completamente diferente. Ela é governada sob outros termos estabelecidos em Cristo Jesus. Então, vamos ver como essa nova aliança foi estabelecida. Não foi por obras de homens. Marcos 14, Atos 13, Gálatas 2, Romanos 11. Marcos 14, 24, alguém lê. Ele foi um intermediador. Por exemplo, se Moisés fez esse papel de Deus e o povo, por intermediar a sua vontade ali, e não cumpriu aquilo que Deus exigiu, é tanto que nem Moisés entrou na terra prometida. Agora a nova aliança é feita sob o sangue do nosso Senhor Jesus Cristo. Atos 13, 36 a 39, esse texto é maravilhoso. Está vendo o que ele está fazendo? Ele está mostrando o descendente, ligando aquele que é maior do que Davi. É isso que ele está fazendo. Se Davi era grande, o maior rei, ele pereceu, morreu. Esse não. Esse é diferente. Então, Gálatas 2,16, né? Ninguém é justificado por obras da lei, mas mediante a fé. Alguém lê aí para... E Romanos 11. Gálatas 2,16. Romanos 11,6. Olha que coisa maravilhosa. Olha que coisa maravilhosa. Se é pela graça, não é pelas obras. Como eu entendo as duas essencialmente administradas na antiga aliança? Ou é por um, ou é pela outra. Ou é por graça, ou obra. Continua. Do contrário, a graça já não é graça. Não é. Por quê? Porque se eu colocar uma condição, e aí o legalismo faz isso, se eu colocar uma condição para que dependa da minha parte, para agradar a Deus, acabou graça. Acabou completamente a graça. A única condição é ser encontrado em Cristo. A única. Só ser encontrado em Cristo Jesus. Eu não preciso ter uma linguagem evangélica. Eu não preciso me vestir como crente. O crente se veste assim. O crente fala assim. Eu não preciso. A minha igreja não precisa, por exemplo, se a minha igreja tiver bateria, ela não é igreja de Jesus. Se eu escutar estilo de música, eu não sou de Jesus. Não precisa disso. É só Cristo. Se eu for encontrado em Cristo, eu tenho paz com Deus. Só isso. Só. Não existe nenhuma condição que dependa de mim. Nenhuma. A fé vem a nós por decorrência da regeneração que é feita pelo próprio Espírito para que nós creiamos. Nada depende de nós. Tudo depende dele. Tudo. Tudo depende dele. Nada depende de nós, nada. Isso, meus irmãos, é libertador. Isso é libertador, isso é maravilhoso, isso faz quebrar os nossos joelhos, isso nos faz dobrar diante da cruz e agradecer a Deus. Por causa dessa justificação, nós vivemos então a santificação. Como diz o pastor Marcos Granconato, a santificação é a justificação em movimento. Pronto. Não faço porque eu preciso ser aceito. Não, eu não consigo, eu não tenho essa possibilidade. Mas eu faço porque eu não consigo viver sem fazer. Eu não consigo. Essa natureza que agora eu tenho, ela exige que eu faça. Ela nasceu para eu fazer. Por isso que eu vivo em santidade, por isso que eu busco a piedade, por isso que eu amo meu Senhor. É só por causa disso. Não há nada que eu possa fazer na nova aliança para estar nela. Então, observa a diferença. Para fazer parte da antiga aliança, você tinha que fazer algo. Por exemplo, você precisa primeiramente ser circuncidado. Depois cumprir os ritos ali. Não é exigido fé.
Observe isso. Para fazer parte da antiga aliança não é exigido fé. Não é. Para você ser considerado o povo de Deus lá, que com o progresso da revelação, nós vamos ver mais na frente, Paulo dizendo que nem todos os israelitas são verdadeiramente descendentes de Abraão. Ele está falando para os eleitos, para aqueles os quais a promessa apontou. Para você fazer parte da antiga aliança, você precisava cumprir alguns ritos. Aqueles ritos tinham uma função. E essa função não era vista. Por exemplo, quando Jesus diz no Sermão do Monte, ouviste o que foi dito, é isso que eu te digo. Ele não está trazendo outro sentido, ele está mostrando o verdadeiro sentido, que foi corrompido por causa da maldade do nosso coração, por causa da perversidade da nossa carne. Nós fazemos isso até hoje, por isso que se dependesse de nós, nós estaríamos exterminados. Porque nós moldamos a piedade, nós moldamos a fé, nós moldamos as Sagradas Escrituras para que se adeque à nossa realidade, ao meu padrão de vida, ao meu estilo de vida, a forma como eu quero as coisas, as minhas necessidades, nós moldamos, nós somos muitas vezes, meu irmão, completos hipócritas, como nós observamos o plano da redenção. Muitas vezes nós somos assim, muitas vezes. Então, olha, se depender de nós, por uma falha, nós seríamos exterminados. Por uma falha. A essência é completamente outra. Na nova aliança é necessário fé. Fé. Única e exclusivamente. Dessa forma, sendo revelado, não é revelado não. A partir de Gênesis 3,15, o pacto da graça é estabelecido, é administrado apenas em Cristo Jesus. Nós não vamos ler esses textos, mas depois os irmãos leem. Romanos 4 e Gálatas 3. Ele vai mostrar, então, o que a lei, por exemplo, vai mostrar como Abraão foi salvo, não por cumprir a lei, mas por fé, Abraão. E é interessante que isso veio antes da instituição, por exemplo, da circuncisão. Antes. E Gálatas 3 também vai mostrar. Portanto, todos os eleitos da antiga aliança não foram salvos por obediência e cumprimento das obras da lei. Nem todos aqueles que faziam parte do povo eram salvos. Eles foram salvos por fé. Por quê? Porque ninguém pode cumprir as obras da lei, assim como Abraão foi salvo por fé, quando a promessa foi cumprida por Deus. Então, Gênesis 3,15 foi cumprido como Deus disse que iria cumprir. Agora vamos abrir aqui Romanos 9 e Gálatas 4. Esses textos são super importantes, o nosso tempo que é pouco, meus irmãos. Vamos ler Romanos 9, 6 a 8. Ok, abre em Gálatas 3, 7. Abre 3. Então, tá aí, os irmãos viram Paulo mostrando que nem todos aqueles que faziam parte do povo eram considerados a verdadeira descendência da fé. Aqueles para quem a promessa apontava. Gálatas 3, 7, o que é que diz? Sabei, pois, que os da fé é que são filhos de Abraão. Esses são os verdadeiros descendentes de Abraão, ou seja, os eleitos do Senhor, aqueles para quem apontava a promessa, não por obras, mas pela fé. Não vamos ler Gálatas 4. Então, a nova aliança é substancialmente diferente da antiga. Então, os pedobatistas, a fim de sustentar a doutrina do batismo infantil, insistem, embora não unânime exclusivamente,
que a antiga e a nova aliança possuem a mesma substância. Então, por exemplo, Michael Horton, é um teólogo pedobatista, tem até uma teologia sistemática, Caminho do Peregrino, eu acho. Ele entende diferente. Ele entende que a antiga aliança é diferente da nova aliança em substância. Mas, eu acho que o Jeffrey Johnson cita aqui nesse livro. Mas ele faz um desenvolvimento teológico grande para ainda assim conceber o batismo infantil. Então, não é unânime, mas a grande maioria dos pedobatistas entende que a antiga e a nova aliança são a mesma em substância. A diferença, segundo eles, está apenas nas circunstâncias ou administração. Qual a diferença? Existe uma mesma substância, mas na antiga aliança foi administrado de tal forma, na nova aliança foi administrado de tal forma. Existem duas administrações que são diferentes, aí sim. As administrações são diferentes, mas a substância é o mesmo. João Calvino, nas Institutas, no livro 2, no capítulo 10, ele diz o seguinte, e na verdade, ambos os pactos, antigo e novo, podem ser explicados com uma palavra. O pacto de todos os nossos ancestrais, está falando do antigo, o pacto de todos os nossos ancestrais em nada difere do nosso, da nova, em substância e na própria realidade, o qual em última instância é um e o mesmo. Varia-lhes, no entanto, a forma da dispensação, a forma da administração. Isso que varia. Ou vareia, né, como diz. É isso que varia. Mas é o mesmo. O que é interessante é porque tem batistas aliancistas que citam aqui, citam. Essa citação foi feita pelo pastor Wilson Porte na Igreja Batista, escrevendo o livro de Benjamin Kitt sobre o batista particular. Ele cita isso daqui para mostrar o pacto da graça. O problema é que nós somos batistas sem raízes teológicas. Nós não compreendemos. Nós dissemos, por exemplo, nós temos que fazer jus. Se nós não tivéssemos a placa na Igreja Batista Reformada, nós não precisaríamos nem estudar isso. Mas se nós temos na placa da Igreja Batista Reformada, nós temos que entender por que nós somos batistas reformados. Nós temos que compreender. Então, outras partes das institutas e dos escritos de Calvino, nós aplacamos, nós acomodamos. Mas nós não vamos aceitar argumento de autoridade só porque foi Calvino que escreveu. Nós somos escravos da palavra, nós nos inclinamos diante da palavra. É isso que nós fazemos. Argumento de autoridade não funciona. Nossa autoridade é Jesus Cristo. E depois Paulo, e depois Pedro, e depois João, e depois Tiago. É a nossa autoridade. Foram os meios pelos quais o Espírito Santo usou para que chegasse até nós as Sagradas Escrituras. Então, meus irmãos, nós temos que entender a nossa confessionalidade, a nossa identidade, nós precisamos compreender. O ponto é esse, a essência. Olha o catecismo. O catecismo maior e o breve de Westminster, eles foram feitos com um objetivo, para ensinar a confissão. Então, primeiro foi feita a confissão de Westminster, depois os catecismos. Os catecismos foram feitos com um objetivo, ensinar a confissão. Nessa confissão batista aqui tem um catecismo puritano, com teor batista, de 82 perguntas. Maravilhoso. A pergunta 33 diz assim, olha, o pacto da graça sempre foi administrado da mesma maneira? Eles fazem essa pergunta justamente para ensinar. Aí diz assim, o pacto da graça não foi sempre administrado da mesma maneira, mas as administrações do mesmo sob o Antigo Testamento eram diferentes daquele debaixo do Novo Testamento. Esse é o ponto deles. Existem administrações diferentes. O Jeffrey Johnson, nesse livro Fala e Fatal, ele diz o seguinte: como a teologia pactual pedobatista une a antiga e a nova alianças, ela considera o povo de Deus da nova aliança sob os mesmos princípios da antiga aliança. Os judeus estavam na antiga aliança por meio do nascimento físico e da circuncisão. Assim,
Se os princípios do Antigo Testamento se aplicam à igreja do Novo Testamento, então os filhos de pais crentes também entram no pacto da graça por intermédio de seu nascimento físico. Não era assim na circuncisão? Então, se era assim e é a mesma substância, é assim no Novo. Filhos de crentes, ele continua, estão no pacto da graça não porque têm um relacionamento pessoal salvífico com Deus, mas por causa da sua ligação com o relacionamento de seus pais com Deus. As crianças estão sob a autoridade de seus pais, inclusive para entrar na aliança. É o mesmo em substância. Se é o mesmo em substância, então o que acontecia lá acontece aqui. Qual o problema, então? Vamos lá, aqui. Eu citei, acho que 4, mas o livro trata isso de forma exaustiva. Toda a construção da antiga aliança que eles fazem, sendo fundamentada num princípio do cabeça federal, que é o que eles estão compreendendo. Os pais aqui, eles são o cabeça federal do filho. Então, quem responde pelo filho diante de Deus não é o filho, é o pai. Nós vemos isso na antiga aliança, não é? Jeremias 31. Jeremias 31, abre aí, é para você abrir, quando eu falo assim é para... Jeremias 31, com J. Então, ó, no princípio do cabeça federal, é completamente errado. O problema é porque esse princípio de cabeça federal é completamente erradicado na nova aliança. O único cabeça federal na nova aliança é o Senhor Jesus Cristo. Os pais não cumprem esse papel. Ó, Jeremias 31, ele fala sobre o quê? Sobre a nova aliança. E ele fala das condições da nova aliança, o que ele fará na nova aliança. Então, nessa nova aliança, o teor será diferente. Qual é o teor? 29 e 30. Mostra aí, leia aí. Naqueles dias já não dirão, os pais comeram uvas deles e os dedos dos filhos é que se botaram. Cada um, porém, será morto pela sua iniquidade. E todo homem que vê uvas dele, os dedos se botarão. Acabou. Cada um responderá por si diante de Deus. Na aula passada, nós vimos sobre o pacto de obras e nós vimos como não somente a nação, mas como as famílias pereciam por causa da desobediência dos seus cabeças federais. Na nova aliança é diferente, esse princípio não se aplica, mas se existe a mesma substância, então se aplica. Aqueles, mesmo não tendo fé, podem entrar. Sabe o que é uma coisa mais complicada? É ter um pastor pedobatista, professor pedobatista, dando aula para batista de Hebreus. Eu tive isso na Spurgeon. Um pastor, professor pedobatista, dando aula sobre Hebreus. Por um bocado de credobatista. Não tinha nenhum pedobatista. Não, tinha um. Só tinha um. Mas ele fica acuado, né? Aí ele construiu o argumento dele. E mostrou a necessidade da fé. E vejam o pastor Augusto Nicodemos nos vídeos expondo Hebreus. Ele tem lá a exposição todinha de Hebreus, eu acho. Vê lá para vocês verem. Ele parece um batista falando. Um batista todinho falando. Porque é necessário fé. É necessário fé. Aí ele falou, ele estava dando aula para a gente e falou, não. Aí o colega nosso sabia. Quando a gente percebeu onde ele queria chegar. Aí ele ficou perguntando assim, professor, então quer dizer, se não tiver fé, não faz parte da aliança? Não, não faz. É mesmo? Não faz. Tem que ter fé para fazer parte da nova aliança, tem que estar em Jesus Cristo, e só está em Jesus Cristo quem tem fé. Então, por exemplo, pastor, assim, se eu não crer em Jesus Cristo, não conhecer, por mais que eu conheça pessoas que têm relacionamento com Ele, se eu não tiver fé em Jesus Cristo, eu não faço parte da nova aliança. Não. Aí a gente, não faça isso, cara. Não faça isso. Aí ele fala assim, e como então os meninos são batizados? Acabou. Aí a gente puxou outros assuntos, né? Não, mas professor, isso aqui, aquilo, outro e tal. Falou de outras coisas. Mas ele começou a gaguejar e acabou. Acabou. Foi que nem um presbiteriano na nossa aula, explicando a necessidade do Supremo Concílio em Atos capítulo 15.
Que é isso? Uma vez um pastor que era pedobatista, que agora é batista, que está na Parquelândia, pastor André, ele dando aula na Spurgeon, nós conversávamos sobre batismo infantil, aí o argumento que ele usou foi esse: mas Jesus não disse, deixai vir a mim as criancinhas? São esses os argumentos, meus irmãos. Acaba. Então, se você quer ter amizade com o pedobatista, não fala sobre isso. É só não falar. Você pode ter amizade tranquila, ter comunhão tranquila, mas não fala sobre isso. Eu fiquei com vergonha do professor lá, que a gente teve que mudar de assunto bem rapidinho. Aí é covardia, né? Então, escute lá para você ver o Augusto Nicodemos, o pastor Augusto Nicodemos. É um batista todinho. Ponto 2. Na nova aliança, todos conhecem o Senhor. Abre em Jeremias 31, já está, né? Todos na nova aliança conhecem o Senhor. Diferente da antiga aliança, onde muitos na antiga aliança adoravam ídolos, viviam impiamente. Isso porque o critério da entrada não era fé, não era uma transformação interior, espiritual, mas era circuncisão, era algo na carne, visível, exterior. Então, Jeremias 31, 34 diz o quê? Não ensinará jamais cada um ao seu Olha aqui, isso aqui, meus irmãos, isso aqui é muito importante. Ele está falando da nova aliança. Ele está falando que todos aqueles que fazem parte da nova aliança não precisam ser ensinados do seu Senhor. Por quê? Porque fazer parte da nova aliança é conhecer o seu Senhor. Ele não está falando de doutrinar, como eu estou fazendo com os irmãos. Ele está falando de mostrar quem é. Não precisa. Quem faz parte da nova aliança conhece, não precisa ensinar. Vai, continua. Nem cada um ao seu irmão, dizendo: conhece ao Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor até o maior deles, diz o Senhor. Pois perdoarei as suas iniquidades e dos seus pecados jamais me lembrarei. Na nova aliança, todos conhecem ao Senhor. As criancinhas conhecem o Senhor? Os infantes conhecem ao Senhor? Não. Conhecer ao Senhor, ter fé nele, é ser encontrado nele. Nós vemos isso lá quando vemos o autor de Hebreus citando. Vamos abrir em Hebreus 8. Deixa eu ler aqui antes. No entanto, a teologia pactual pedobatista afirma que, os irmãos vão escutar, os pedobatistas eles fazem isso, os filhos da aliança. Os filhos da aliança. Se você escutar um batista falar filho da aliança, pode entender, ele não compreende a teologia batista pactual. Ele não compreende. Vocês vão escutar falando, mas ele não compreende. A teologia pactual pedobatista afirma que os filhos da aliança não convertidos são membros da nova aliança. Na nova aliança só entra crente. Isso, no entanto, não é o que a palavra de Deus ensina. A noção de que filhos incrédulos estão na nova aliança é contrária à natureza da nova aliança e é uma negação do ensino expresso e enfático de Jeremias, do autor aos Hebreus no Novo Testamento. Vamos ler aí só o versículo 13. 8:13. Quando ele diz nova, torna antiquada primeiro. Ora, aquilo que se torna antiquado e envelhecido está prestes a desaparecer. Caducar, ser eliminado. Ela passou. Você leu o capítulo 8 e o capítulo 9 todinho de Hebreus. Depois leu o capítulo 6. Terceiro ponto. A antiga aliança chegou ao fim e com ela todos os seus termos e condições. Ela cumpriu a sua função no plano de Deus e deu lugar à nova. Alguém abre em Mateus 5 e Gálatas 3. Mateus 5,17 diz o quê? Não penseis que vim revogar a lei ou os profetas. Não vim para revogar, vim para cumprir. Ok, foi cumprido já. Gálatas 3:24. De maneira que a lei nos serviu diário
Aio, pedagogo, tutor, né? Para nos conduzir a Cristo, a fim de que fôssemos justificados por fé. Pronto. Então, a lei teve uma função específica no plano de Deus. Não é que ela foi inútil, não é que ela é má, ela é santa, diz Paulo em Romanos. Perfeita e boa. Ela teve um plano específico para ela. Ela foi cumprida, ela cumpriu o seu papel. Acabou. Cumpriu o seu papel. Nos conduziu a Cristo. Quarto ponto. Somente fazem parte da nova aliança aqueles que nasceram de novo. O texto de João 3 fala da conversa com Nicodemos, de Jesus com Nicodemos. É necessário nascer outra vez. É necessário. O primeiro nascimento não basta. É necessário o segundo nascimento. Nascer simplesmente de pais crentes não basta, não é suficiente. Isso porque somente são considerados povo de Deus seus filhos, aqueles que são encontrados nele, e a todos aqueles que creem em Senhor Jesus Cristo, Deus deu-lhes o direito de serem chamados filhos de Deus. Somente esses são filhos de Deus. Nessa perspectiva, todos aqueles que ainda vivem sob os termos da antiga aliança estão mortos. Foi o texto que nós lemos. Vamos abrir de novo. Nós estávamos, antes de Cristo, mortos. E o que mostrava para a gente que nós estávamos mortos? As leis. As leis mostravam para nós que nós estávamos mortos. Agora lê só o versículo 12 de Efésios. Naquele tempo estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos às alianças da promessa. Estar sem Cristo é estar separado do povo do Senhor. Daquele povo que é identificado como, a comunidade de Israel que é identificado como povo do Senhor. Não tendo esperança e sem Deus no mundo. Sem Cristo. Acabou. Mortos. Chegando aqui no final. Muitas outras observações e objeções poderiam ser demonstradas quanto à concepção da antiga e a nova aliança, quanto a se são ou não a mesma essência. Claro que não. Todavia, apenas uma destas observações acima poderia mostrar a fragilidade da teologia pedobatista. Uma essência, errado. Duas administrações, errado. Uma administração e uma essência na nova aliança e uma essência na antiga aliança. Diferentes. Perguntas? Não? Sabem tudo já? Então, próxima aula eu vou escolher alguém para dar aula aqui sobre isso. Bom? Então vocês estudem que na hora que vocês estiverem aqui eu vou dizer, fulano, você vai falar sobre cabeça federal. Aí, fulano, você vai falar sobre Pacto da Graça. A Dejane vai falar do Pacto da Graça. Tá bom, pode vir domingo que eu não vou fazer isso não, tá bom? Ok? Meus irmãos, está aqui os livros, os irmãos que quiserem pegar. Claro que tem que pagar, evidentemente, né? Mas está aí, certo? Os irmãos vão ler, vão ser muito abençoados. Então, vamos orar, agradecendo a Deus por sua misericórdia, por sua graça, suplicando que Ele nos conserve esse dia que Ele nos separou para adorá-lo, para engrandecê-lo, para cultuá-lo. Pedir a Ele que aquilo que nós aprendemos aqui não sirva para nos deixar arrogantes, prepotentes, mas que nos dê convicção. É muito difícil, meus irmãos, ter convicção e andar em humildade. Isso é difícil mesmo. Porque convicção e arrogância andam bem próximos. Então, aquilo que nós até somos irônicos aqui algumas vezes, para quebrar um pouco o gelo, mas isso nós fazemos aqui. Ninguém faz isso em rede social. Não sei se você sabe, mas se você fizer besteira em rede social, você vai ser disciplinado aqui também. Né? Então, não existe essa dicotomia de pessoas. Então, nós não fazemos isso nem em rede social e nem conversando com aqueles que têm uma tradição diferente da nossa. Isso é simplesmente para nos mostrar
a nossa convicção. Nós sabemos quem nós somos, nós sabemos o que cremos, nós somos uma igreja confessional. Nós entendemos a estrutura da nossa confissão diante do Senhor, né? Então, isso não é para nos diferenciar, só para nos dar identidade mesmo. Nós continuamos sendo irmãos dos pentecostais, dos pedobatistas, nós somos irmãos em Cristo. Nós pensamos que eles estão errados, alguns mais do que outros, mas eles não ultrapassaram ainda a barreira de ortodoxia. Então, se eles não ultrapassaram, nós temos paz com eles, nós temos comunhão com eles, porque o que importa é ser encontrado em Cristo. Se eles são encontrados em Cristo, em sua suficiência de fé, é isso. Tá bom? Então, não crie contendas, discussões por causa disso. Saibam identificar quando alguém quer aprender e alguém quer debater. Quando alguém quer debater, você fica calado. Recolha a sua insignificância, isso vai ajudar você a trabalhar a sua humildade, porque quando você é humilhado, você trabalha a sua humildade. Quando alguém quer aprender, aí você conversa. Saiba identificar alguém que quer debater e alguém que quer aprender, né? Então, saiba identificar o que é uma conversa produtiva e o que não é. Se vocês podem conversar discordando cordialmente, amém. Eu faço isso com outros pastores, de vez em quando. Amém. Depois a gente vai tomar um café junto. Pronto, acabou. Às vezes eu fico com raiva, mas tudo bem, faz parte, né? Então é isso, né? Mas a gente continua na graça do Senhor, né? Às vezes é bom a gente encontrar pessoas que têm argumentos melhores do que o nosso, porque senão a gente vai julgar nós mesmos como muito arrogantes, muito sábios. Então é bom. Por mais que nós estamos certos, julgamos estar certos, porque nós só defendemos algo porque nós julgamos estar certo, né? Nós não defendemos uma coisa achando que está errado. Então nós julgamos que estamos certos. Quando nós encontramos pessoas que têm argumentos melhores, a gente diz, bem, obrigado, Senhor. Continuo crendo naquilo que eu estava crendo, mas obrigado por colocar alguém que me recolhesse aqui a minha insignificância mesmo. Muito obrigado. Talvez eu estava precisando mesmo, né? Então, que Deus abençoe vocês e que vocês sejam humilhados, para que vocês se pareçam mais com o nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos orar. Vamos ficar de pé para vocês não dormirem. Santo Deus, nós amamos o Senhor, meu Pai. Nós amamos o Senhor sobre todas as coisas. É verdade que muitas vezes nós não demonstramos isso com toda substância em tudo que nós fazemos. Nós tropeçamos muitas vezes, algumas vezes erramos o alvo, mas nós amamos o Senhor independente de nós mesmos, ó Deus, por causa do coração de Cristo que o Senhor colocou em nós, por causa do Teu Santo Espírito, ó Deus, que em nós habita. Por isso nós amamos o Senhor. Nós clamamos ao Senhor por Tuas misericórdias para que nós façamos mais ainda aquilo que o Senhor, em que o Senhor é glorificado e não aquilo em que nós nos aparecemos mais. Nós agradecemos o Senhor por esse dia, Deus, dia do Senhor, meu Pai, por ter nos ajuntado aqui. Que o Senhor nos separe durante todo esse dia, que nós possamos tomá-lo como uma disciplina para a nossa fé, uma disciplina para a piedade, uma disciplina para a santificação. Que logo mais, ó Deus, nós possamos nos reunir mais uma vez para prestar um culto ao Senhor, um culto que seja agradável ao Senhor, Deus. Que o Senhor, Deus, na Tua mais maravilhosa graça, encontre-nos em Cristo Jesus. Encontre-nos exaltando o Senhor Jesus Cristo, tendo Ele, somente Ele, como a suficiência da nossa alegria, como a suficiência da nossa realização, da nossa vida, para a glória do Senhor, para a exaltação de Cristo, para a edificação da Tua igreja. Que nós sejamos ferramentas na expansão do Teu reino de glória. Em nome do nosso Redentor, que vive e reina, nós oramos. Amém. Deus abençoe, meus irmãos.